Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos ver o pessoal entrando aqui na live. São 20 horas, horário de Brasília. E aí, gente, como estamos nesta segunda-feira? Qual semana de quarentena? Já nem sei mais, já me perdi. Coisa horrível, né? Até gostando de ficar em casa. Tô até me acostumando. As poucas vezes que eu saio de casa e vou fazer alguma coisa, eu já fico louca pra voltar. Beleza, olha só o pessoal entrando, que amor, as gurias, todas queridas. Tô recebendo uma mensagem aqui que tá meio falha a minha ligação aqui, minha voz, meu som. Vocês estão me ouvindo bem ou tá falhando? Digam sim ou não, está tudo bem? Bom, joinha. Enfim, eu vou seguindo aqui, qualquer coisa, coloquem aí nos comentários se não tiver boa a minha internet, que hoje ela tá oscilando um pouquinho, tá? Mas então, galera, pra gente não se enrolar demais aqui, hoje vai ser também uma live muito especial, que vou ter uma convidada aqui maravilhosa, minha grande amiga de uma vida inteira, e não é mentira, é verdade, desde a infância, minha colega, minha sócia, comadre e professora brilhantíssima, professora Julieta Tavares. Ela é professora de dentística restauradora da PUC do Rio Grande do Sul, para quem não conhece. A maioria do pessoal que está aqui conhece bem a professora Julieta. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o momento que a gente vive. Eu tenho procurado focar as coisas que eu tenho trazido aqui nesse Instagram nessa questão que a gente está vivendo hoje, né? Porque de uma hora para outra tudo mudou e a gente teve que se adaptar. E eu acredito sim que quem se adaptar mais rápido, que a gente não fique se lamentando com o que não tem o que fazer, não adianta ficar se lamentando, ficar sofrendo, a gente tem que se adaptar mais rápido para poder estar preparado para os desafios, né? Não só a questão de biossegurança que mudou completamente e a gente precisa se adaptar e rápido, mas também na forma como nós vamos encarar os atendimentos nesse momento, né? Nós estamos diante de situação que a maioria dos casos que a gente vai atender serão urgências, e nós precisamos ser extremamente resolutivos, né, para evitar as idas desnecessárias dos pacientes no nosso consultório e também, é, enfim, que a gente consiga resolver o máximo de coisas, então, nesse momento que o paciente vá, e também poder garantir uma atividade no consultório, um certo faturamento até, para que a gente possa se manter vivo durante esse período até que as coisas voltem com um fluxo maior. Eu diria assim, a gente está falando, eu não vejo a hora que volte ao normal. Mas o normal não vai ser o mesmo normal. Será que a gente vai poder ter aquela sala de espera cheia de paciente um atrás do outro, pacientes sentados lado a lado na sala de espera, mesmo depois que o perigo maior do coronavírus passar? Será que a gente não vai ter que adaptar um horário mais longo de consultas para poder fazer a troca de barreiras e a higienização das salas, por exemplo? E da mesma forma com os procedimentos, né? Então, por exemplo, eu estou atendendo uma urgência endodôntica, digamos que é algo que eu possa fazer em sessão única, eu vou fazer em sessão única. E importante, depois disso, como que nós vamos restaurar, né? Então, já se sabe que o tratamento endodôntico ele não termina na obturação do canal. O tratamento endodôntico termina na restauração do dente tratado endodonticamente. E é por isso que eu convidei a Julieta, não vou ficar chamando ela de professora, que ela é minha amiga, mas enfim, eu convidei a Julieta aqui, eu vou chamar ela, já vi que ela tá por aqui, para ela conversar um pouquinho com a gente sobre essas coisas. A gente precisa entender como restaurar de forma adequada esse dente, porque a gente sabe que a obturação do canal não vai suportar a infiltração. Vamos chamar a professora Julieta aqui. Aqui. Vamos esperar a Ju entrar. Ó, vamos ver, vamos ver. Aguardando, ó, vai aparecer aqui. Oi, Ju, boa noite. Oi, boa Que noite, lembra? alegria, né, te ter aqui, já que a gente não pode se ver no consultório, não pode se abraçar, não pode fazer nada. Na live a gente pode bater um papo, né? É E verdade. tentar trazer algumas informações aqui para o pessoal, né? Sim, com certeza. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo certo? Tu tá me ouvindo, Nicole? Tô te ouvindo bem, Ju, tô te ouvindo bem. Tá, tá, beleza. Deixa eu ver se eu boto o microfone aqui, se fica melhor. Bom,
Não? Ótimo. Tá, Olha, sim. Melhor sim. Eu vou tá, com o fico microfone. tremendo falando. Tá. Toca a Mas ficha, enquanto tu doutora te organiza, Nicole. Ai, olha que feliz tá, que eu fico. Primeiro, boa noite. Fico muito contente de fazer essa live com a minha amiga. Primeira live que a gente faz juntas. ainda bem, né? Mais tarde do que nunca. Muito bom. Eu fico feliz que a gente pode, enfim, passar a nossa experiência clínica, que já é de alguns longos anos, né? Trabalhando juntas na clínica, endo e dentística sempre muito próximas. Isso é muito bom. Né? E eu fico muito feliz vendo o pessoal entrar, a Duda, o Paulo, eu acho que o Caio tá aqui. A Nossa, Maristela tá aqui, a tô prof. muito. Não, a Maristela. Maristela já mandei, a Maristela, Que nossa, honra, né? sim, todos, a Júlia, a Bianca, a Paola, a Fer de Gasperi, bom, enfim. Paulo tá nos dando um oi. A Ah, muito Izzy, feliz. saudade da Izzy. Isis, Todo Tati, mundo, nossa né, equipe, gente? Não vai dar muito para dizer o nome de todo feliz. mundo, né? Ai, Caio e Maris, queridos. E muito feliz ver professores, chega a dar assim até um friozinho na barriga nessa live de responsabilidade, né? Com uma professora de endo e um professor de prótese. Então é muita responsabilidade. Vamos lá, toca a ficha. Bom, gente, então, olha só, deixa eu seguir nessa minha introdução e por que que vai ser bem importante a gente fazer essa dobradinha, porque tem tudo a ver, né? Como a Julieta falou, a gente trabalha juntas no consultório há muitos anos e a gente vê como é importante ter esse olhar um pouco mais amplo, né, a respeito dessa história toda e do tratamento do paciente, né? Mas ali a Bianca tá falando, né? Tem que vir o corona para vocês falarem disso, né? E é verdade. E não é por causa do corona que esse assunto é importante, né? E sempre foi. E às vezes a gente acaba falando de outras coisas, outras técnicas mais modernas, mais diferentes, quando na verdade esse básico às vezes fica, a gente deixa de lado, né? Então, por isso que eu quis trazer essa discussão. Porque o que que acontece? E eu tenho pensado muito nisso, porque realmente eu tenho atendido urgências, tenho tido poucas urgências até, e eu fico pensando sempre nisso de otimizar. E a gente está tentando, inclusive, lá na clínica, fazer novos protocolos de biossegurança, a forma como nós vamos voltar a atender, para que a gente possa adaptar nessa nova realidade. Então, como eu estava falando antes, a gente sabe que se o dente com tratamento endodôntico não recebe uma restauração adequada, por melhor que esteja bem obturado aquele canal, o meu prognóstico, a minha chance de sucesso desse tratamento cai expressivamente. Dentes que tenham um bom selamento e um bom tratamento ortodôntico, eles têm altos índices de sucesso. Agora, por outro lado, dentes que têm boa obturação e uma restauração deficiente, a gente vê que o índice de sucesso cai absurdamente. Tá? Então, isso me preocupa, porque nesse momento de quarentena, digamos que eu tenho uma certa destruição coronária e eu concluo um tratamento endodôntico, que tipo de material que eu vou colocar? Eu posso colocar um cavite, eu posso colocar um sieve. Em que situações vai estar indicado fazer um recobrimento de cúspide? Eu preciso fazer isso na semana que vem, eu preciso fazer isso hoje, eu posso esperar um mês ou não, né? Eu posso esperar 3 meses, sei lá quando é que a gente vai voltar totalmente. Então, tem certas restaurações até que não são procedimentos de urgência, só que se nós não fizermos de forma adequada agora, não vai adiantar, porque eu vou acabar perdendo essa endo, né? Então, é isso que eu fico pensando. E eu tenho algumas coisas, algumas perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje, várias pessoas fizeram perguntas, eu Deixa eu dizer anotei. que o Paulo Macari entrou aqui, a Raquel, quero agradecer os professores, enfim, só isso aí. A Luana, toca a ficha. Que legal. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, então, para falar com vocês, galera. Antes de dar a palavra para a Ju. Então, eu vou fazer, eu acho que vai ser uma coisa mais dinâmica, assim. Eu vou perguntando para a Ju essas coisas, que são as minhas dúvidas, algumas coisas que a gente já faz juntas, mas tentar trazer a nossa experiência para vocês, de coisas bem práticas, obviamente baseadas em ciência, como tudo que a gente faz, porém, para dar uma luz para essas ações que a gente vai tomar daqui para frente, tá, Ju? Então, minha primeira pergunta para ti é a seguinte: não sei se tu quer começar introduzindo alguma coisa antes de eu te começar com as perguntas? Bom, a gente já tem algumas perguntas que foram feitas, né, de ontem para hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu respeito muito a endodontia, quem me conhece sabe. Não sei se por influência da Nicole, né, a vida inteira. Nossa, a gente trabalha juntas há 20 anos,
né? Essa dupla. E ou se também pela Maristela, que eu trabalhei muitos anos na Integradinha junto com ela, ou pela equipe da Endo, que eu considero a equipe mais organizada da faculdade, sensacional a equipe da Endo, Figueiredo, Guiz, enfim, todos o pessoal da Endo. E eu respeito muito o trabalho deles, até porque, para mim, é um trabalho muito difícil. Já faz muitos anos que eu não faço endo. Acho que hoje endo é, enfim, uma das coisas mais importantes do momento, das especialidades mais importantes do momento. Visto que a gente só está saindo de casa para atender urgência, e urgência significa o quê? Dor, porque às vezes até com o estribo central quebrado, tu segura a onda em casa porque não tá sociabilizando, né? Distanciamento social, usando máscara, né? Então é mais dor, endo, enfim. E a gente sempre trabalhou muito próximo e assim como a Nicole, não só por influência dela, por minha mesma, a vida inteira dei aula de isolamento e acho que isso é uma das primeiras coisas, assim, que é cuidar com a contaminação, né? Então, o selamento diz totalmente respeito a isso. Então, eu acho que o pessoal da dentística e da prótese, a primeira coisa que tem que ter na cabeça é tentar enxergar microscopicamente aquela saliva para pensar que daqui a pouco todo um trabalho endodôntico que às vezes recuperou um remanescente, e eu acho que a gente ainda tem que ter essa filosofia conservadora, apesar do implante estar 1000 e ser uma maravilha de alternativa, a gente ainda assim tem que ser conservadora a ponto de manter os remanescentes coronários como se fossem os nossos dentes. Então, tanto a técnica em si, na hora da restauração, que deve ser observado o isolamento, em especial o isolamento absoluto. Além disso, a longo prazo, aquele selamento tem que estar adequado. Tanto a longo prazo, quanto que eu acho que é o objetivo da Nicole hoje, a curto prazo também, para logo em seguida restaurar, né? Exato. Então, em relação ao tempo que tu falaste, porque tem que ser depois de um mês, um dia, pode ser na hora, tá? Se você for um clínico e dominar tanto a endodontia quanto a dentística e as alternativas para dentes tratados endodonticamente, você tem todo o know-how de atender um tempo maior. E agora, nessa pandemia, a gente terá que atender um tempo maior, não que a gente não cuidasse a biossegurança, mas a gente vai ter que redobrar, não adianta a gente ser hipócrita, a gente vai ter que redobrar os cuidados com a biossegurança. Então, a gente vai ter que ter um tempo bem maior e também esse tempo maior tem que estar pensando em ser resolutivo. Para evitar o número de consultas, que eu acho que essa é a ideia da Nicole hoje. Né? Então, quem é clínico já pode tocar ficha no seu planejamento e na técnica restauradora de cara. Após uma endo de dente vital e uma sessão, a gente tem como fazer quase que todo o tratamento ali, se for necessário e se for possível. Né? E, em especial, não deixar passar muito tempo da endo. Independente se terminou uma endo necro, se eu estiver errada, tu me corrige. Não, mas é isso aí, né? Chegar nisso aí também. É bem importante falar isso. Márcio. E aí, Márcio? Fala aí, Nicole, pode falar. Não, é isso que a professora está falando aqui é bem importante, tá? Claro, na polpa viva, né, pessoal, a gente vai poder fazer até todo o processo numa única sessão. Na polpa necrosada, na grande maioria das vezes, a gente vai fazer 2 sessões para poder usar uma medicação intracanal. Mas uma outra dúvida que as pessoas têm, que aí do ponto de vista mais endodôntico é: poxa, mas eu tenho uma lesão periapical, né? Eu tenho uma periodontite apical. Será então que eu vou deixar provisório ou eu não vou colocar um núcleo agora e vou esperar o reparo da lesão? E é aí que as pessoas fazem seu primeiro erro, tá? Que é um erro que eu considero bastante grave. Se a gente deixar o período de reparo, que geralmente é no mínimo 6 meses, com uma restauração provisória, o que vai acontecer? Vai infiltrar ou eu vou perder a restauração provisória e aí certamente eu vou ter um insucesso. A gente sabe, eu não falei esse dado, mas há décadas são feitos estudos para ver
é a infiltração na obturação, tá? E a gente sabe que tem períodos que vão variar de 30 a 90 dias em que todo o material obturador, se houver uma infiltração, uma queda de selamento cervical, ele vai levar em torno de 30 a 90 dias para chegar lá no ápice, tá? Então, a gente costuma indicar no máximo 30 dias sem selamento. E isso é uma coisa que, se for pensar, ainda é bastante relativa, dependendo do remanescente de obturação, porque se for um preparo para pino, pior, porque vai ser um comprimento menor ainda. Então, eu acho que mesmo nos casos de necrose, nós devemos fazer a restauração o mais definitiva possível, tá? A gente ainda não entrou no assunto dos pinos, de repente, quando a gente entrar ali nessa parte, a gente possa falar, mas não é porque está necrosado que eu tenho que esperar, ou melhor, não é porque eu tenho uma lesão periapical que eu vou ter que aguardar com uma restauração provisória. Vamos fazer definitiva a restauração e depois, se necessário, refazer tudo de novo. Mas não adianta nada eu fazer uma coisa meia boca agora para esperar o reparo, porque essa restauração que não vai ser adequada vai favorecer o insucesso, tá? Mas enfim, então, considerando tudo isso que a gente está falando, independente se é polpa viva ou se é polpa necrosada, Ju, eu queria te perguntar assim, em relação ao remanescente coronário, tá? Primeira coisa, em que situações eu vou poder fazer, por exemplo, uma restauração direta já com resina composta após a obturação do canal? Na verdade, quase que sempre, a não ser que tu tenha muito pouco tecido coronário, tá? Cada vez mais o mundo odontológico está se encaminhando para não utilização dos pinos intrarradiculares, certo? Metálicos, por exemplo, já faz uma longa data que eu não utilizo, tá? E que já tem muitos artigos científicos, inclusive mostrando o elemento finito, que é um estudo que mostra as tensões sobre um remanescente radicular. E o núcleo metálico é o que mais causa isso. A não ser que seja ouro, mas está um pouco fora da... não é tão acessível assim. Exato. Então, qual é a ideia? Não é de hoje, já é de 10 anos para cá. É o que? O pino de fibra de vidro, ao invés do metálico, se eu tiver zero de coroa ou muito pouca coroa, tá? Se eu já tiver coroa, o limite da resina, um pouco de coroa, o limite da resina composta quase que não existe, assim, tu pode fazer muita coisa com resina composta. Tanto que, como é que tu vai deixar uma pessoa, não é o caso daqui a pouco das nossas clínicas, do pessoal que tá aqui, enfim, mas sim, por exemplo, a nível de faculdade, eu vendo a Maristela aí, me lembro da Integradinha, pessoas que não têm como ter acesso a uma cerâmica, ou até mesmo um provisório de acrílico, feito em laboratório, qualquer coisa assim, a gente precisa sim devolver a função e estética para sociabilizar, e podemos devolver com reconstruções grandes de resina composta, sem problema algum, tá? Sem problema algum, com um retentor intrarradicular, de fibra de vidro, de preferência, em que vai ter, a gente chama uma biomimética, na dentística a gente fala muito isso. O que é isso? Vai ter as características mecânicas mais próximas à dentina, mais próximas ao elemento dental. Então, o que saiu dali, a gente tem que devolver. Tem que ter um material com um comportamento, em especial, uma rigidez mais próxima do dente. Porque se vier a falhar aquele material intrarradicular, ele vai, por exemplo, descimentar e não fraturar, não levar a perda, a morte do dente, a perda do elemento. E quando então, eu os tenho... núcleos metálicos fraturam raiz. Desculpa. Exatamente. Os núcleos metálicos vão fraturar a raiz. Exatamente. Daí você vai dizer assim, mas eu tenho um índice de sucesso de 200 anos, sei lá de quantos anos, com núcleos metálicos. Ok, eu também tenho. Mas com certeza você tem alguma fratura radicular. Cargas oblíquas, e principalmente dentes. Já vi vários. Exatamente, a gente já recebeu muitos dentes perdidos assim. Por que que eu vou arriscar? Né? Não, se eu quiser arriscar uma descimentação, ok, eu arrisco. Bem selado, eu até posso, daqui a pouco, devolver o mesmo elemento protético para o paciente. Agora, por que que eu vou arriscar a morte de um dente, a perda do dente? Tu colocaria um núcleo metálico no teu incisivo central? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ele é muito rígido.
ele gera muita tensão sobre aquela raiz. Se é um dente jovem, com uma luz de canal ampla, a taxa de fratura é muito alta a longo prazo com carga oblíqua. Certo? O dente posterior já não tem tanto problema, mas não tem sentido mais. O que a gente quer? A gente quer adesão. Então, se eu tenho coroa em dente posterior, eu tenho muitas opções restauradoras para fazer antes mesmo de botar um pino de fibra de vidro ou metálico, seja o que for. Por exemplo, se tu quiser me interromper, tu me fala, tá? Não, imagina, segue que tá ótimo, tá bem, bem legal. Enfim, eu tenho inúmeras possibilidades. Vamos falar de um molar, tá? Bom, no molar, eu tenho a primeira coisa que verificar após-endo é aquele dente é jovem, aquele dente tem câmara pulpar pequena. Vai anotando as perguntas aí. A Paty perguntou uma que eu vou falar depois. Já tenho duas aqui, já anotei duas. Tá. Uhum. Então, eu posso usar a câmara pulpar para me ajudar a estabilizar aquele elemento indireto, ou até mesmo eu tenho um esmalte ao redor que vai me dar uma resistência de união adesiva maior, tanto numa técnica indireta quanto numa resina composta direta. Bom, então, aí eu vou analisando. Ó, até o Diego entrou aí, ó, sem querer. Casa Grande. Mas enfim. Vai aprender odontologia aqui com a gente. Enfim, então o que eu tenho que ir atrás? Eu tenho que ir atrás de tecido dentário e, em especial, de esmalte. E se eu tiver no molar e eu tenho uma certa altura de câmara pulpar para reter o meu material direto ou indireto, eu posso fazer, por exemplo, uma endocrown. E eu posso fazer essa endocrown de forma... Ó, já coloca a do Caio aí, que é importante. Tá, já anotei. E essa endocrown eu posso fazer de 3 formas. Eu posso fazer direta, ou seja, se eu quiser, eu lanço mão de matrizes totais ou até mesmo parciais com anéis. E eu tenho 2 sistemas maravilhosos. E se todo mundo pudesse ter esses anéis, até os refis das matrizes não é tão necessário, porém os anéis são muito legais para ponto de contato, que é o maior desafio para uma grande reconstrução dessas, tá? Então eu posso usar o anel da Garrison, que é sensacional e tem uma borracha que separa um pouco os dentes, eu não vou errar no meu ponto de contato. Se eu colocar uma técnica junto ainda das bolinhas pré-polimerizáveis, enfim, eu consigo um bom ponto de contato, que é o problema de restaurações amplas em dentes posteriores. É o mais difícil fazer. Ou eu posso utilizar da Dentfly uma palodente com anéis também de separação. Isso a direta. Eu posso utilizar uma silicona para vazar um modelo na hora e fazer uma semi-direta, como uma silicona para modelo, certo? Faz um seré. E o terceiro, eu posso fazer uma indireta. Que Boa, se Paty. eu tiver um serec, como a Patrícia está falando, seria sensacional, porque eu faço um chairside. Só que não é todo mundo que tem um serec, né? Então, o que eu vou fazer se eu fizer se eu precisar de um procedimento indireto? Eu terei que moldar aquele paciente na próxima e selar bem. E aí a gente já entra naquela coisa, colocamos um provisório com pino, ou quando der e o paciente não tiver uma necessidade estética tão importante, selamos somente o remanescente coronário. Entendeu? E isso é uma coisa importante, porque a gente às vezes tem um certo preciosismo naquele apelo estético, às vezes está trabalhando um segundo molar. Sinceramente, eu prefiro fazer um bom selamento sem um pino intrarradicular que, se cair, vai me contaminar só de uma semana para outra, do que fazer um baita provisório molar com esse risco, né? Toca a ficha. Não, é isso aí, não, que bom. Essa é uma ideia. Perfeito, eu entendi. Então, quando a gente tem coroa ou qualquer tipo quase que de remanescente
coronário, a gente poderia optar por alguma opção dessa direta ou semidireta, que fala, né? Isso, ou Semi-indireta. uma restauração Enfim. direta, grande, uma reconstrução, Tá. e que, no meu ponto de vista, a gente vê como uma definitiva, tá? Se eu for me dedicar a fazer uma restauração direta, com atrizes de alto nível, com uma técnica de alto nível, por que eu vou depois repreparar e fazer uma cerâmica? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Agora, eu quero fazer um selamento com ionômero de vidro resinoso e deixar para a próxima sessão. Ó, o Márcio perguntou ali também, ó. Mas essa aqui eu já Isso, é a até. segunda vez que ele pergunta. Não, isso aí a gente Mas já a gente falou. vai chegar lá. Com ou sem remanescente? Zero de remanescente. Deixa eu tentar mostrar para Essa é a vocês pergunta aqui. dele. Dá para enxergar a tela? Sim, tá ótimo. Uhum. Tá. Então, esse caso aqui, Márcio, por exemplo, já era. Não tenho como não colocar um pino intrarradicular nesse caso. Eu preciso de um pino intrarradicular. Ainda mais que é dente anterior com carga oblíqua e com alta chance de fratura ou de cimentação. Mas a Agora, pergunta dele, eu acho, é que tipo de pino tu vai colocar aí? É metálico ou não, 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 de não. fibra de vidro? Não, olha o Paulo Vinícius, querido. Obrigada por passar por aqui, querido. Enfim, nunca metálico, tá? Isso Nunca é importante. metálico. Uhum. Já Mesmo que não acredito, tenha nenhum remanescente. Mesmo que não tenha nenhum remanescente, só para ficar claro. mesmo que não tenha nenhum Coronário. remanescente coronário, porque, ó, na área, querido. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, não sei se o Márcio estava presente antes, mas as tensões sobre o remanescente radicular são infinitamente maiores. E o que, que a gente quer? Pode ser fibra, sim, ali a pergunta da Patrícia e do Márcio, pode sim sem remanescente. Tá? Hoje em dia, a gente tem cimentos resinosos e sistemas adesivos muito melhor do que quando lançaram os pinos de fibra de vidro, há, sei lá, 15 anos atrás. Tá? Porque o que acontecia? Existia muita descimentação. Por exemplo, a gente fazia um condicionamento ácido total dentro do conduto e fazia um teste que vocês da Endo devem saber como é que é esse teste, que é um push out. A gente cortava a raiz em vários pedacinhos e no terço cervical, médio e apical expulsava esse pino. Então, o que acontecia? Praticamente não tinha nada de resistência de união intrarradicular. A dentina intrarradicular é uma dentina bastante complicada de trabalhar. Hoje, com os cimentos autoadesivos, a gente que basicamente tem ionômero, essa relação de adesividade com a dentina radicular se tornou muito melhor. E outra, de qualquer forma, a gente sempre tem que pensar na vida daquele dente, na manutenção daquele dente. E olha quantas e quantas e quantas fraturas a gente pega na vida com núcleos metálicos. E os núcleos estão lá magníficos, e as coroas metalocerâmicas magníficas, e a raiz está perdida. Né? Uhum. Ó, Ju, essa pergunta a Paty está fazendo pela segunda vez, acho que agora é o momento já de responder. Sobre os pinos anatômicos nessas situações. O que tu acha sobre Perfeito, isso? Eu não perfeito. acho nada. Vai ficar para a professora de ler. Não, o que são os pinos anatômicos, né, gente? Os pinos anatômicos é quando, por exemplo, num dente jovem, tá? Não é tanto o caso que eu mostrei aqui no computador agora, mas dentes jovens com uma câmara pulpar ampla, em especialmente dentes anteriores, se eu colocar um pino e ficar uma camada muito espessa de cimento resinoso entre a parede dentinária e o pino, eu vou ter uma resistência mecânica muito inferior do que se eu tivesse uma resina composta com mais carga. Em especial em dentes anteriores, que eu tenho forças oblíquas, como eu já falei. Então, o que eu faço quando eu tenho um canal amplo? Eu faço, sim, um pino anatômico. Então, o que a gente faz? A gente isola com gel hidrossolúvel intrarradicular dentro do canal, algo que a gente, de preferência, não utilizar nada que seja
com gordura, que seja difícil de limpar a parede dentinária depois. Então, isola ali com um gel na base de água, hidrossolúvel, né? Um KY da vida. Isola e aí sim, ao redor daquele pino de fibra de vidro, a gente vai aplicar e vai remover, e vai aplicar e vai remover a resina composta até que ela esteja totalmente preenchendo aquele canal, sem bolhas, e então eu possa realizar uma cimentação com um cimento autoadesivo. Tá fazendo uma modelagem, como se fosse uma modelagem que a gente fazia antes com acrílico. Como se antigamente, né, eu estivesse modelando com Duralay o intracanal, isso aí. Tá, maravilha, muito bom. Claro, porque esses canais dos dentes anteriores, ou pacientes jovens, ou que perderam a vitalidade do dente quando eram jovens, eles são muito cônicos, né? E os pinos, eles são cilíndricos, a maioria deles, né? Eu acredito. E Não, aí não nós vai temos querer pinos cônicos, nós temos pinos cônicos. Mas se a gente tiver aqueles casos muito, mas muito amplos, eu até diria que esse aqui, eu não separei um muito amplo, mas mais ou menos não, mas é esse aqui, por bastante amplo. exemplo, para uma endodontista é gigante e com muita perda de tecido, diminui a resistência também do remanescente radicular. Mas de qualquer maneira, eu tô falando da resistência do cimento, né? Se eu fizer qualquer procedimento adesivo de retentor intrarradicular, eu vou estar sendo muito conservadora em relação à manutenção da vida daquele remanescente radicular, do que, claro, que qualquer coisa metálica, tá? Mas em relação à fadiga e a resistência mecânica do próprio cimento, é melhor que eu tenha uma resina composta com carga do que eu tenha tudo aquilo preenchido com cimento. Mesmo que seja um cimento para núcleo e tal, o ideal seria o anatômico. Tu vê que a professora Maristela falou aqui, ó, bom para dentes anteriores onde foi feita a apsificação, por exemplo, que os canais ainda são mais amplos, né, do que aquele. A Maristela trabalha bastante com dente, com risogênese incompleta, ela tem bastante experiência, né? Então, eu acho que tem tudo a ver isso que ela tá falando, né? Exatamente, é isso aí. Tá? Maravilha. Ótimo. Olha só. E uma coisa que só para criar uma certa polêmica aqui, digamos que a gente está nessa situação aqui de quarentena, já que a gente está falando dos pinos, né? E eu recebi um caso de fratura e tive que fazer um tratamento do dom com incisão única. Eu fiz a obturação. E aí, como é que eu vou fazer essa. Ou que não seja incisão única, que seja um caso de necrose e esse dente perdeu a coroa. O que eu faço? Eu faço um provisório com pino e encaminho para o dentista que me indicou, ou para um dentista que faça prótese, ou será que o dentista que concluiu a endo já poderia cimentar o pino, para não ter perigo, por exemplo, do provisório com pino cair e contaminar? Isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Eu te tenho lá do meu lado, mas tem pessoas que não têm. Um colega que faz tudo, enfim. Não, eu ia inclusive comentar isso. Eu acho o seguinte, tá? Que não tem regra para isso e um profissional completo que invada o remanescente radicular, ele deve ter a habilidade de desobturar um canal, seja alguém que trabalha com prótese dentística, ou seja um especialista em endodontia, ou seja um bom clínico se faz prótese. Certo? Então, eu acho que isso depende de um planejamento entre as duas pessoas. Por exemplo, assim, vamos dizer que chegue um paciente no consultório e é uma endo de molar, tá? Eu tenho como planejar se eu vou botar um pino e te pedir para botar ou não, para desobturar ou não o canal, e eu faço o pino que eu quiser depois, seja anatômico ou não anatômico, ou sei lá o quê, ou eu não vou botar pino? Tenho. Como, por exemplo, no molar, se eu fizer uma bite wing, e sabendo a idade do paciente, eu tenho como ter uma noção bastante precisa da altura dessa câmara pulpar, ou seja, se eu tenho algo para estabilizar a minha peça. Então, se eu tenho alguma entrada de câmara pulpar que eu possa reter o meu material restaurador e, além disso,
eu tenha algo de esmalte, e tudo que eu quero é esmalte, para eu ter uma resistência adesiva, que é muito mais importante do que tudo isso que a gente tem falado. Então, eu tenho esmalte ao redor, eu tenho uma certa retenção na câmara pulpar, eu posso tranquilamente te dizer, não coloca pino. Eu não coloco pino, não Uhum. desobtura o canal. Entendeu? Perfeito, E perfeito. aí eu vou Aham, fazer, de maravilha. preferência nos dentes posteriores, em geral, assim, eu faço uma férula, de um abraçamento pela vestibular, algo dentro da câmara pulpar, né? E principalmente resistência adesiva no cabo superficial dessa restauração. Certo. E aqui o Caio está perguntando, ó, em quais casos a gente vai fazer então a cobertura de cúspide dos dentes tratados endodonticamente? Existe alguma regra que o clínico possa se guiar, alguma coisa assim? Bom, eu acho que isso, na verdade, é um dos assuntos mais polêmicos que tem na odontologia. Oi, tudo bom, Nívio? Obrigadão. Eu acho que isso é um dos assuntos mais polêmicos que tem na odontologia, né? Então, até Uhum. como, enfim, professores que estão aqui, até uma honra, Paulo Vinícius, o Nívio, enfim, uh, nós todos falamos qual é o limite da resina composta, é uma frase até do Bruno, do PV, enfim, não tem limite praticamente hoje a resina composta. Como eu te falei no início da live, se eu quiser, eu já toco ficha numa restauração, numa reconstrução definitiva com o remanescente que eu tiver. Bom, mas aí, Caio, se eu tenho, deixa eu ver aqui, faz cúspide de contenção cêntrica. Bom, na verdade, assim, ó, as cúspides funcionais, elas têm uma certa carga, né? Mas o deslocamento lateral também vai ser um problema, né? Por isso que a gente fala sempre tem que ter guia canina, senão quem vai sofrer também são os posteriores, nas cúspides de trabalho, no movimento de lateralidade. Então, assim, quando eu vejo que eu tenho uma cúspide muito trincada, claro que eu vou recobrir essa cúspide. Mas em especial quando eu trabalho com materiais indiretos ou com algum material um pouco mais rígido, como uma cerâmica, o cisalhamento, isso que o professor está falando, o cisalhamento, as forças laterais de cisalhamento são as mais críticas em dentes posteriores. O que a gente falou de forças oblíquas em dentes anteriores, agora se fala de cisalhamento em dentes posteriores. Então, o que, que acontece? É claro que quando eu tenho uma perda de tecido dental, não é a endo que vai me tirar a resistência daquele remanescente dentário, Ai, mas sim é a uhum. perda de tecido dental. Então, por exemplo, tem um artigo muito antigo, não é de hoje, de Etiche, de Didier de Etiche, que diz o quê? Que quando eu começo a perder vigas de sustentação do dente, que são as cristas e as cúspides, eu começo a perder a resistência deles. Então, Caio, eu tenho que pensar bem quando recobrir, porque a remoção de tecido dessa cúspide que eu vou recobrir também vai tirar muito da resistência do meu remanescente. Mas claro que vai evitar daqui a pouco uma fratura fatal de cúspide infraóssea e eu vou perder esse dente. Então, eu acho que isso muito mais vai do olho clínico. Por exemplo, eu tenho uma oclusal e uma endo, tá? Então, o que, que aconteceu? Eu ainda tenho as cristas marginais unindo a parede vestibular e a parede lingual. Se eu tenho uma cavidade oclusal, em geral, eu perco 20% de resistência do conjunto. Se eu trepano a câmara pulpar, eu perco mais ou menos isso para um pouquinho mais de novo. Então, eu vou contabilizando. Agora, se eu tenho uma MOD mais uma trepanação do teto da câmara pulpar, quando for uma câmara pulpar ampla, eu fico com muito pouco tecido coronário ao redor, entende? Então, assim, claro que esse tecido é super importante para quê? Para que eu faça uma hibridização numa maior área possível e tenha uma resistência do conjunto. Por outro lado, se eu tenho uma cúspide se decompondo, que eu vou pressionar com o meu indicador ou até mesmo com o instrumento e aquela cúspide está totalmente trincada e ela não está adequada, com certeza, em especial se eu fizer uma restauração fora da boca, seja semi-direta na mesma consulta, que é a tua preocupação, ou seja, uma Sim. indireta,
uma direta, ou até mesmo uma direta num Serec da vida, num escaneamento, numa fresadora, eu vou me preocupar sim em recobrir aquela cúspide, de preferência, para longevidade, porque o que tu tá sempre pensando? Na morte ou na vida do dente. Então eu sempre Sim. tenho que pensar como se fosse o meu dente e eu quero preservar ao máximo o elemento. Eu não vou pensar no meu material. Antigamente a gente pensava, eu quero preservar um material, eu quero preservar aquela prótese 200 anos, eu quero preservar o dente 200 anos. Certo? Sim. Não sei se foi Não essa. importa com o material. Claro, e eu vejo assim, que já aconteceu comigo algumas vezes, da gente ver, principalmente os premolares, né? Que tem aquelas restaurações MOD, ele parece ser um dente mais frágil, ele é um dente mais frágil, ele tá numa posição já posterior, e eu vejo que o premolar, quando é cavidade MOD e tem esse acesso da endodontia, realmente também ele fica mais fragilizado, né? Não por causa da endodontia, mas por toda essa perda de estrutura que ele já sofreu, né? Então, eu já tive casos, sim, de, por exemplo, eu estou fazendo um tratamento endodôntico num premolar MOD, que eu coloquei uma medicação intracanal, isso já aconteceu comigo uma vez, e a paciente volta na segunda sessão com a Uma raiz fratura de totalmente cúspide. fraturada. Não, uma fratura radicular, às vezes. E Bah, aí a bah, gente bah. perde o dente. Então, é bastante tenso, né? É algo que a gente tem que saber trabalhar de uma forma para minimizar esse tipo de risco, né? O que que a gente. Mas acho que Outra coisa que a gente não falou aqui, enfim, olhando a Patrícia, eu me lembrei agora, é o seguinte: uma das coisas mais importantes é o equilíbrio oclusal, né? Lembrando do Paulo Vinícius também, tem vários sinais de envelhecimento dos dentes, às vezes em pacientes jovens, lesões cervicais, desgastes, parafunção, dor, enfim. Pacientes com esse perfil, daqui a pouco você vai pensar mais em recobrir do que pacientes com uma mordida completamente equilibrada. Então, o que uhum. acontece? Às vezes a gente tem um tratamento que a gente fica fazendo individualmente uma coisa ou outra e aquela uma coisa ou outra fica falhando. Mas por que fica falhando? Será que eu tenho uma perda de dimensão vertical? Será que eu tenho já uma mandíbula que se projetou? Será que eu tenho um contato prematuro? Eu verifiquei esse equilíbrio, eu verifiquei a morfologia oclusal, os pontos de contato se estão adequados nos lugares certos. Eu tenho perda de dentes posteriores que já migrou alguma coisa e deu um contato prematuro. Eu tenho guia canina, como disse o Nívio, A Julieta já para tinha falado isso proteger também. tudo isso. Né? Então, isso é o mais importante. Isso é muito importante. Tanto que o Nível falou de guia canina, agora extrapolando um pouco o assunto, indo para prótese e largando um pouco a endo, que a gente é meio viciada, né? Mas é bom Então, porque a gente tem que ter um conhecimento além. exatamente, acho que é muito importante passar o conhecimento de todas as áreas. Eu acho que O ser um dentista tem que ser clínico é o mais completo, né? importante que tudo. Ter uma visão clínica é mais importante, às Claro, vezes, do que uma visão de especialista. Então, por sem dúvida. exemplo, se você fizer uma reabilitação de dentes posteriores, porque tem aquela coisa, começa por posterior e depois faz anterior. E hoje a gente vê que não, que na verdade o anterior vai guiar o posterior. E se eu colocar os posteriores definitivos e deixar os anteriores no ar sem guia canina, eu vou estar lá com as forças de cisalhamento detonando meus dentes posteriores, as minhas restaurações definitivas, se eu prorrogar demais a reconstrução daqueles anteriores sem a guia canina. Que é o canino, que é o nosso pilar, né, de sustentação e também o posicionamento certo mandibular, adequado, sem parafunção. Maravilha. É um super show que tu está dando aqui, uma super aula. É bem importante mesmo. A gente precisa pensar nesse todo, na questão oclusal, realmente. E mesmo a gente que de repente tem um endodontista, um clínico que está ali fazendo o seu tratamento endodôntico, atendendo a sua urgência, vai tentar resolver isso da melhor forma, tem que ter essa visão mais ampla para dar uma longevidade, né? Sem dúvida. E eu tenho uma outra pergunta agora, mudando de saco para mala. Quer dizer, antes de eu passar para essa, só para fazer aqui a pergunta do Juliano, nosso aluno, nosso ex-aluno, nosso colega, né, Juliano Campodônico, ele botou aqui, ó, professora Saudades. O que difere a indicação de uma overlay para uma endocrown? Isso é bem importante, tá? Assim, é o que eu falei sobre a câmara pulpar. Então, se eu tenho uma certa altura de câmara pulpar, né, do assoalho, da parede toda em volta da câmara pulpar,
é muito interessante a opção da Endocrown, bastante indicada, tá? Se eu não tenho tanto, mas eu ainda tenho um esmalte em todo o cavo superficial, em todas as faces do dente, e eu tenho como fazer um preenchimento adequado da câmara pulpar e um munhão e um preparo em férula para que eu vá adesivar minha restauração naquele esmalte que é maravilhoso, aí eu posso fazer uma overlay. E outra, a Endocrown não deixa de ser uma overlay, porque ela vai recobrir também as cúspides. É só uma nomenclatura, na verdade. Porque a Endocrown eu vou usar a câmara pulpar para uma estabilização daquela restauração, para me ajudar ainda mais nas forças laterais. Maravilha, ótimo. Então agora eu vou O mudar um Caio pouco de saco perguntou para uma mala. coisa. Então, O Caio perguntou uma coisa, não sei se tu anotou, mas eu me lembro tá. aqui. Ele Ah, perguntou sobre a altura interoclusal. exatamente, tá? Daí eu vou voltar para aquela história. O que o professor Caio perguntou? Ah, mas e o espaço livre interoclusal? E aí, se eu tenho pouco espaço livre interoclusal, o que eu faço? Bom, aí tu vai ter que avaliar bem o tipo de paciente e a situação oclusal geral do paciente. Como eu falei, às vezes a gente fica tentando colocar um enfim, um feijão dentro de um espaço de um grão de arroz e aquilo vai ficar falhando. Por que tem pouco espaço livre interoclusal? Por quê? Eu tenho perda de dente, eu tenho perda de DV, eu tenho parafunção, aí o que eu vou ter que fazer? Uma reabilitação com a mandíbula bem posicionada em relação sempre, uma posição de conforto, reposicionar e eu acho que a gente tem que um pouco fugir daquela coisa assim, porque a gente precisa, para fazer uma reabilitação, ser uma coisa absurdamente caríssima e tudo em direto e cerâmica. Não é verdade, a gente faz grandes reabilitações, tá? Minha amiga Simone, ela não tá aí na live, mas para mostrar, eu até fiz uma conferência com ela no CIOSP, mostrando casos de reabilitação de boca inteira com resina composta direta, e tem várias artimanhas para se fazer isso. E isso é algo que a gente às vezes pode ficar muito tempo com o paciente na cadeira, voltando para o objetivo da live, e também fazer. É claro que se eu tivesse pouco espaço interoclusal na época de quarentena, não vou reabilitar ninguém, que foi o objetivo da nossa live no início, né? Tentar resolver as coisas um pouco mais rápida, para a gente não expor tanto o paciente quanto o profissional a toda essa pandemia, vírus e coisa e tal. Claro que se eu tiver um pequeno espaço, eu vou tentar realmente usar a câmara pulpar, ou fazer uma férula no que eu puder fazer, ou até usar um retentor intrarradicular, mas de preferência tentar usar a câmara pulpar para eu ir para baixo e não para cima. Joia, ótimo. Mirelle. E eu te pergunto o seguinte: primeiro, dar um oi para Joana, que veio participar da nossa live, querida, Não, a filha da Julieta. Normal, né? eu Mães em subornei, quarentena. eu subornei o Felipe com um negócio de videogame de R$ 30 que eu sou contra comprar, para ele cuidar da irmã. E a irmã tá entrando. Mas tá, vai, toca a ficha. Não tem problema, gente, não tem problema. Tá? Que eu achei um amor, a mini professora Ju. Então, a gente até tá acabando o nosso tempo agora, realmente faltam 10 minutinhos só. E aí eu queria te perguntar uma coisa, Ju, assim, vamos supor então que tem toda essa situação, que eu preciso fazer uma avaliação oclusal, que eu não me acho apto a poder definir já uma restauração definitiva, mas por outro lado, eu não quero deixar com qualquer tipo de material provisório, como um cavite. Como que eu posso fazer essa proteção da entrada dos canais, tá? Isso é um tema, assim, bastante recorrente e importante, né, endodontia, a questão de se proteger essas entradas dos canais. Existe um termo chamado de blindagem hoje em dia. Que Isso. tipo de material resinoso? Eu preciso fazer um ataque ácido? Como é que eu vou tratar essa câmara pulpar, essas entradas de canal? E ao mesmo tempo, se o meu indicador ou o meu protesista depois quiser colocar, por exemplo, um núcleo, um pino intrarradicular, para facilitar, para que eu não use também um material que seja muito da cor da dentina e facilitar depois a localização dessas entradas dos Perfeito, canais. tá? Perfeito. Porque se você for um endodontista e você não fizer uma grande reconstrução de resina composta, não se achar hábil para tal,
o que seria melhor se fosse tudo numa consulta, termina endo de um dente vital ou até e faria uma reconstrução. Se você não tiver apto para isso, você vai ter que selar bem a entrada do canal, com certeza. Tá? E o selamento da entrada do canal, esse negócio da blindagem é um termo, enfim, moderno. Na endodontia está se falando bastante, né? Mas nada mais é que colocar algo adesivo na entrada dos canais que tenha uma resistência de união o melhor possível. E na endodontia eu vejo que vocês têm muito estudo sobre resistência de união, mas em geral é sobre cimentos, enfim, e não tanto sobre sistemas adesivos e resinas, né? Então, a minha dica fica assim, ó, para selamento de canal, tá? Porque assim, você perguntou de condicionamento ácido. Jamais. Eu não preciso fazer condicionamento da dentina mais, condicionamento ácido total. Hoje, a ideia é utilizar um sistema adesivo autocondicionante. E então, eu posso aplicar um single bond universal da vida nas paredes ali da entradinha dos canais e aplicar uma resina composta. Essa resina pode ter carga, pode ser uma nanohíbrida, pode ser uma flow. E também, sem nenhum tipo de condicionamento, eu posso aplicar um ionômero resinoso também. Mas se eu aplicar uma hibridização com sistema adesivo autocondicionante, autocondicionante com uma resina composta por cima, eu vou estar com essa blindagem melhor ainda mais para esse tempo de quarentena, né? Esse tempo que pode ser que se estenda um pouco mais, certo? Eu tenho uma dica boa para quem, porque eu sempre tenho essa pergunta dos alunos, principalmente dos alunos que fazem endo e prótese dentística, sobre, professora, como é que eu faço daqui a pouco para reacessar, para acessar ali, e às vezes tem uma certa dificuldade de penetrar nesses canais. Porque qual é a ideia? Medo, né, de perfuração de assoalho, alguma coisa do gênero. Medo de perfuração de assoalho, de diminuir a espessura do assoalho. Outra, hoje em dia a gente não amplia mais canal, a gente remove polpa e tenta não tocar com broca nas paredes do canal, isso não mais. Inclusive desobturação. Remove a obturação, tu falas, né? Remover a obturação, desobturar com o ultrassom, com pontas finas, certo? Então a gente tenta evitar o desperdício, o desgaste de tecido dental. Então, dessa forma, às vezes, a entrada do canal realmente é pequena, né? Ainda mais quando é polirradicular. Uma dica são resinas coloridas. Tá? A Voco tem uma resina colorida, já tinha até separado para dar dica para vocês, tá aqui, ó. Isso é bem importante ser algo que faça um contraste, né? Que a gente não fique com aquele medo que tá desgastando. Onde é que é dentina? Isso acontece muita perfuração, a gente vê nos cursos também que a gente ministra, essa dificuldade de se remover essa resina da entrada do canal em função da cor, né? Que legal, mostra de novo que eu fiquei falando e tu não... essa resina aqui, ó, se for menino dá pra usar azul, se for menina dá pra usar rosa, ó. Então, na verdade, é um composto. Ou a cor que quiser, né, Ju? Ou a cor que quiser. Ou a cor que quiser, óbvio, ou os dois, uma resina em cada canal, pra saber se é o mesial e o outro na distal. E ainda escreve rosa no mesial, o outro na distal. Tá? Perfeito. Mas, enfim, é só uma dica, né, de uma cor diferente, de um material que eu posso empregar sobre uma dentina que foi hibridizada com um sistema adesivo autocondicionante, certo? Para daqui a pouco eu não ficar me perdendo na hora de reintervir nesse canal. Até se for, por exemplo, uma necrose com uma lesão grande, você vai ter outras consultas ali e quer ser mais eficiente e menos... e ser mais conservadora na reintervenção. Perfeito, maravilha. Olha, eu tô assim super contente. A gente falou um monte de coisa, o tempo voou, tá quase na hora da gente concluir. Não sei se tem alguma coisa que tu lembres que faltou hoje, que tu gostaria de falar. Eu acho que a gente falou um pouco de tudo. Enfim, não tem como em uma hora esgotar o assunto e passar técnicas, mas eu quero ver depois se eu consigo, se a gente pode fazer juntas um resumo. Eu tenho um grupinho de WhatsApp, quem quiser participar ou chamar no privado, a gente pode fazer até um resumo escrito com os nomes desses produtos, com algumas dicas a mais, né? E então eu quero saber se tem mais alguma coisa que tu gostaria, mais algum assunto que a gente deixou de falar. Assim, quem me conhece sabe que eu sou bastante prática e efetiva, né? Não quer dizer que saia fazendo
coisas muito pelo contrário, erradas, e rápidas, né? Mas eu acho que perante a endodontia, que a gente tem que respeitar bastante os micro-organismos para não penetrar no canal, eu acho que o que fica aqui é evitar contaminação, sempre trabalhar de preferência com isolamento absoluto. Eu gosto muito Isso é de uma quando coisa tu que mesmo sabe, quando tu termina o canal, eu já guardo o horário seguinte para já entrar com, se for a necessário, gente nem tira o isolamento, né? nem tira o isolamento, né? Só sai uma dentista, entra outra, já coloca um retentor intraradicular se não tiver nada de tecido coronário, né? E se eu não tiver em dentes posteriores com câmara pulpar ampla. Então eu acho que o que fica é evitar contaminação e 2, evitar perda de tecido dental, que é o que vai diminuir a resistência do remanescente. Mas também com bom senso. Para quê? Para naquele momento que você estiver avaliando a integridade do dente, também não deixar passar, coisa que a gente não tem como garantir, mas uma futura fratura fatal e perda do dente. Sempre numa oclusão equilibrada, que é o que vai determinar tudo. Maravilha, Ju. Olha, foi uma super aula. Realmente, eu acho que abriu a mente de muita gente para muita coisa, porque a gente fica com essa coisa, às vezes mais antiga, alguns conceitos que precisam ser revistos, né? E sempre essa coisa do bom senso, respeitar a questão da contaminação da saliva, da boca, da cavidade bucal, considerar todo o trabalho que o endodontista foi lá, isolou, Exatamente. trabalhou, usou Exatamente. solução antimicrobiana, fez com todo amor e carinho, para depois o colega fazer o preparo irrigado em saliva, né? Então, vamos tomar bastante cuidado com isso. É como eu falei, o enxergar microscopicamente, tanto as bactérias quanto a hibridização. Maravilha. Olha, pessoal, eu agradeço a presença de todos, dessas pessoas maravilhosas, os colegas, alunos, ex-alunos que são colegas, os colegas professores, as nossas parcerias aqui, a doutora Paty Cunha, o Paulo estava aí também, o Paulo Mate, todos, nossa Ana, que nossa ex-aluna. Aí, Joana, manda um beijo pro pessoal, manda um beijo, porque tu, na verdade, foi o ponto alto da nossa live, tá, Joana? Olha, só para te dizer, não foi a mamãe, foi tu. Tá muito querida, coisa mais amada. É bom, a gente tem que descontrair, porque isso é vida real. Tá todo mundo em casa com as crianças, a gente tá trabalhando, tá organizando coisa de consultório, a gente tá estudando e tá cuidando dos filhos não, também. tá todo mundo preocupado, né, gente? Todo mundo preocupado. Eu acho que é isso aí, tem que ser efetivo e, por enquanto, resolver o problema mais grave do paciente sem perder o trabalho que fez. Maravilha. Então, Ju, mais uma vez, muito obrigada. Muito legal ver o carinho do pessoal, os coraçõezinhos. Obrigada por tudo que tu nos ensinou hoje, Ju. Eu sempre aprendo contigo. E um beijão grande. O Instagram vai nos cortar daqui a pouquinho. Então, eu fiquei boa muito noite pra feliz vocês. com vários professores na live, com as nossas queridas alunas que estão sempre do nosso lado. E a gente fica tão feliz, porque se foram nossas alunas e estão na live, é isso que a gente gosta, assim, desse retorno de vocês. Tá Salva legal. live, Vamos fazer um salva print. live. Julieta, dá um sorriso aí que vamos fazer um print. Isso, pera, 2, 13. A Renata tá pedindo para salvar a live, Nicole. Vou salvar, pode deixar. Tá. Vou deixar 24 horas aqui pra gente. Depois eu vou subir no YouTube, que aí quem não conseguir ver nas 24 horas, vê depois. Tá bom, galera? Um beijão. Boa noite. Valeu a parceria. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.